muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal, mais uma reflexão sobre a nossa vida, sobre as diferentes situações que nos deixam numa verdadeira saia justa na nossa vida. Nesse vídeo eu quero dividir com você uma reflexão a respeito daquelas situações que a gente sente assim mal em conviver com alguém, às vezes num ambiente de trabalho, às vezes a gente está ali naquele ambiente e tem pessoas difíceis de lidar, né? Isso é bem comum. Ou até mesmo dentro de casa. Às vezes são pessoas que você já falou. Já cansou, já gastou a sua saliva de falar, seu ponto de vista, de argumentar. Ou de tentar mostrar para a pessoa, olha, vai por esse caminho, porque é assim que as coisas se ajeitam melhor. Não faz determinada coisa, né? Às vezes no trabalho, por exemplo, puxa, a pessoa está sempre reclamando, né? Aí você já falou com toda a educação, olha, vamos tentar levar a coisa mais leve aqui nesse ambiente, vamos tentar se ajudar, dividir as tarefas, enfim, né? Essas coisas aí que a gente tenta sempre ver as soluções, né? Se você é uma pessoa nesse perfil que vê as soluções, tenta ver as coisas com otimismo, e tentar, né, ter um bom convívio, uma harmonia ali num ambiente, mas infelizmente tem pessoas, basta uma pessoa para pesar o ambiente, basta uma criatura ali com mau humor, com pessimismo, com aquele ranço, né, na convivência, que dificulta toda a nossa vida, a nossa situação, nosso estado emocional. Então, esse vídeo é uma reflexão a respeito disso, dessa situação aí do dia a dia, que muitas vezes pega na nossa vida, né? Muitas vezes acaba afetando a nossa vida, a nossa saúde até mesmo, emocional, e às vezes até a saúde física. Às vezes nos dá uma dor no estômago só em pensar em ir para aquele trabalho, que tem aquele colega lá que é difícil e afeta muito a nossa vida, ou uma convivência familiar, isso nos atinge. Não deveria, né? A gente deveria ter uma capacidade de blindar nosso emocional, mas enquanto talvez isso não acontece, enquanto às vezes a gente está muito misturado nas situações, eu queria depois fazer uma reflexão para nós dentro de um trecho bíblico, uma orientação que Jesus dá. E eu achei muito pertinente para nós nos dias de hoje, tanto nesse exemplo de uma situação aí que a gente está num contexto que nos afeta emocionalmente, como também numa situação seguinte, quem sabe você é uma pessoa que ama a Deus, você crê na salvação em Jesus Cristo, e você tem um familiar, um amigo, uma pessoa muito querida que você gostaria que aceitasse a Jesus, que se rendesse a Jesus, porque você crê no que diz a palavra, né? Aquele que crer e for batizado será salvo, né? Diz a palavra. Então você crê nisso. Poxa, eu queria tanto que essa pessoa cresça, eu queria tanto que ela se rendesse a Jesus, e você já argumentou, já falou, já convidou para ir na igreja, já fez tantas coisas, e essa pessoa não se rende a Jesus, e você fala, né? E você se sente cansado. Então, esse vídeo é para essas duas situações, porque tem um trecho muito interessante, uma orientação de Jesus aos discípulos, que eu acho que se aplica muito para nós nos dias de hoje. Está no livro de Marcos, no capítulo 4. Aliás, é capítulo 6, desculpa. Jesus envia os 12. Então, quando Jesus enviou os discípulos, espalhou, né? Orientou os discípulos para irem proclamar as boas novas do reino. Quais foram as orientações que Jesus deu para os discípulos? Se aplica muito para nós. Olha só o que Jesus disse. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E olha as instruções.
Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Então, muitas vezes a gente já leu esse trecho bíblico. Eu, pelo menos, já tinha lido várias vezes, assim, passou corrido uma palavrinha que eu acho que traz todo um significado para a nossa reflexão. Essa palavrinha bordão, eu não sei como está na sua Bíblia, né? Na minha Bíblia, na linguagem de hoje, está essa palavra, bordão. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Agora, recentemente, eu estava relendo esse trecho e eu pensei assim, bordão, o que é isso, né? E fui pesquisar. Bordão é uma vara comprida, um cajado que antigamente se usava para auxiliar na caminhada, né? Porque naquele tempo eles iam de um lado ao outro caminhando. Então precisava ter algo para se apoiar, para ajudar a percorrer longas distâncias. Às vezes também auxiliava contra alguns ataques de animais na estrada. Era uma vara comprida que eles usavam para caminhar, para se deslocar. E eu fiquei pensando assim na minha reflexão pessoal com Deus, no meu tempo de leitura da palavra. Eu fiquei pensando, Senhor, o que isso tem a ver, né? Bordão, o que eu posso aprender desse trecho? Aí eu fui eu estava pesquisando a palavra bordão, e aí mais abaixo dizia assim, ó, o que tem o significado espiritual desse bordão? O que a gente pode tirar para nós, né, dessa palavrinha? O que se refere em relação a Deus na nossa vida, essa palavra bordão? Bordão significa para nós a presença de Deus na nossa vida. E eu quero que você fique aí com esses significados e vamos adiante na nossa reflexão. E o que isso tem a ver com esses dois pontos que eu coloquei para nós na nossa vida, que quantas vezes tiram a nossa paz, a convivência com pessoas difíceis, pessoas aí que ultimamente esse termo está sendo tão usado, né? Pessoas tóxicas. Mas isso infelizmente, isso é muito comum, né? No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, pessoas que a gente convive diariamente, que afetam muito a nossa saúde, a nossa vida. Ou pessoas que a gente gostaria que se rendesse a Jesus, a gente já falou, e essa pessoa continua ali endurecida, né, na fé, na entrega a Jesus. Então, olha a orientação que próprio Jesus deu aos discípulos, isso se aplica muito para nós. Qual a postura que a gente deve ter com pessoas que a gente já cansou de falar? Já deu talvez um conselho, né, no ambiente de trabalho, já falou para essa pessoa ter uma outra atitude, essa pessoa não escuta. Qual é a nossa postura depois da gente ter falado tudo? Eu acredito que assim como Jesus falou para os discípulos naquela época, ele disse, olha, não levem nada, a não ser um bordão, né? A não ser essa vara aí que vai auxiliar vocês a caminharem. Não levem nada com vocês. Vão livre, né? Não vão assim para passar dias na casa da pessoa. Não levem um monte de roupa extra. Não levem uma mala cheia para permanecer naquele lugar. Observem como é que é aquele lugar. Observem se vocês vão ser bem recebidos, né? E se vocês não forem bem recebidos, sacudam a poeira dos seus pés e vão adiante. Olha, eu acho que hoje em dia, para nós, a gente poderia aplicar muito bem essa palavra, o seguinte. No sentido, tem pessoas que a gente precisa conviver, né? E são pessoas tóxicas, como eu falei. Mas no sentido da gente não permanecer emocionalmente ali preso naquela pessoa. Da gente ter um pouco
um distanciamento, um certo distanciamento, da gente não se acomodar ali naquela relação. Mas aí, peraí, de repente você vai pensar assim, mas como, Roberta, essa pessoa que eu tô pensando e que tá dificultando a minha vida é um pai, é uma mãe que eu ainda moro junto, é um marido, uma esposa, como é? Tu tá me sugerindo separar ou sair da casa dos meus pais? Cada caso é um caso, né? Mas eu tô falando mais no sentido emocional, porque às vezes a gente se entrega emocionalmente ali, a gente quase tem uma dependência emocional daquela pessoa. É como se o sentido da nossa vida fosse, né? Ah, eu só vou ser feliz, realizada e pleno quando essa pessoa mudar, quando essa pessoa for diferente comigo, quando essa pessoa aceitar Jesus. Eu acho que a gente tem que ter um certo distanciamento emocional, né? Se bastar, né? Por exemplo, é a nossa vida, é a nossa, é o nosso bordão, né? Aquilo que a gente vai usar para caminhar e para se amparar. E é o que a gente fala para a pessoa. A gente falou uma vez, a gente falou duas, a pessoa não dá ouvidos, então vamos sacudir a poeira dos nossos pés, ela com Deus agora, né? No sentido de que a gente não esqueça, o que eu digo assim, da gente se bastar, é no sentido que a gente não esqueça que a fé e a salvação, como a própria Bíblia diz, é algo individual, é algo pessoal. Cada um de nós vai prestar contas com Deus de forma pessoal e única, né? Nós não vamos chegar lá diante do Senhor e dizer, olha, o fulano isso, fulano eu falei para o fulano não aceitou, né? A gente não vai agir como um advogado. Nós já temos o nosso advogado, que é Jesus, diante de Deus. Jesus intercede por nós. Então, aqui nesse mundo, a gente tem que ter uma postura que, como Jesus orientou os discípulos, a gente vai, a gente fala, a gente faz a nossa parte, mas depois sacode a poeira dos pés e vai adiante. Não fica gastando saliva, gastando a boca, gastando o nosso latim, como se diz, com pessoas que não querem ouvir, né? Então, às vezes, a prática do silêncio é a prática mais sábia, porque a gente vai estar se preservando. A gente vai estar se preservando emocionalmente. Se a gente já deu o conselho para aquele colega de trabalho lá, né, agir de forma diferente, que vai ser até bom para ele, vai ser bom para o ambiente, ou para aquele familiar, parar de tumultuar as coisas, parar de criar grupo no WhatsApp, juntando toda a família e falando mal de todo mundo. Então, a gente sacode a poeira, dependendo da situação, a gente até se distancia, sai daquele ambiente, sai daquele convívio, se preserva as nossas emoções. E a questão do bordão, ele me chamou muita atenção, porque de forma prática é essa explicação, né, que eu encontrei, que era algo utilizado para as caminhadas, né, para percorrer as distâncias e tal, para se defender. Mas para nós, esse significado, ele espiritualmente, ele tem o seguinte significado, que é a presença de Deus na nossa vida, o amparo de Deus na nossa vida, a ajuda de Deus na nossa jornada de vida, né? Então eu achei tão lindo esse significado, porque é bem isso, às vezes o que a gente precisa diante dessas situações difíceis, sempre na nossa vida, né? O que a gente precisa é a presença de Deus em todos os momentos. Mas nessas situações aí, que é o tema do vídeo, de estar lidando com gente difícil, de estar num ambiente difícil de trabalho, de estar num ambiente familiar tumultuado, coisas que às vezes a gente não pode sair daquela situação, o que a gente precisa é a nossa jornada junto com o Senhor, a presença do Senhor junto conosco, nos dando, né, nos amparando, nos auxiliando na caminhada, nos protegendo, porque isso, o bordão fazia tudo isso, né? Protegia contra os animais, contra os ataques, a pessoa usava aquilo ali também como uma arma, como um suporte, né, para talvez subir grandes alturas ali, um morro, um lugar com bastante pedra, de difícil acesso, a pessoa usava aquilo ali como um apoio.
Então, na nossa vida é assim também, nos momentos de difícil caminhada, nos momentos que a gente sente que tem um esforço grande ali para vencer aquela situação, vencer aquele convívio, um lugar pedregoso, um lugar árido, um lugar cheio de ameaças, né? A gente precisa do nosso bordão, que é o Senhor na nossa vida. A gente precisa se sentir protegido por Deus, buscar esse amparo em Deus, né, nessas situações. E sacudir a poeira dos nossos pés, como orientou Jesus aos discípulos. A gente fala, a gente anuncia as boas novas de salvação, a gente orienta, né, às vezes um conselho que está dentro dos princípios da Bíblia. Quem sabe você está até aconselhando algo para esse colega de trabalho, para parar de murmurar, parar de reclamar, para procurar ver as coisas com um lado positivo, com um lado bom, né? Fazer bem o seu trabalho, enfim, tantas coisas, ou não excluir, quem sabe alguém aí que está mais tempo na empresa e chegou alguém novo e a pessoa está deixando de canto e você está ali no meio daquela situação e está dizendo, poxa, vamos chamar para junto essa pessoa, né? Vamos deixar de excluir. Não é legal criar esse ambiente no nosso trabalho, não é legal para essa pessoa ser recebida dessa forma aqui dentro. Enfim, você está tentando viver no seu dia a dia de forma ética, de forma aplicando os princípios bíblicos. E tem quem sabe quem está à sua volta não está te dando ouvidos. E o que você vai fazer? Você vai adoecer internamente? Não. Sacuda a poeira dos seus pés, como orientou Jesus. Se blinde, não leve para junto dessa situação malas, né? Roupas extras, outra túnica, comida. Não. Vá para aquela situação ali, fale o que você tem que falar e se você não for ouvido, sacuda a poeira dos seus pés e vá adiante, se blinde emocionalmente para você não afetar a sua vida, não afetar a sua saúde, o seu emocional com pessoas que, infelizmente, às vezes, naquele momento, você pode continuar orando por aquela pessoa, mas naquele momento a pessoa não está aberta a te dar ouvidos. Então, eu espero que essa reflexão ela tenha te ajudado, se você está passando por um momento difícil aí nos relacionamentos com uma pessoa difícil. Para mim, essa palavra me ajuda muito a pensar nessa postura aí, porque às vezes a gente quer se doar tanto, né, e ajudar, e ser, né, aquela pessoa. Às vezes no cristianismo, na vida com Deus, a gente tem essa distorção, né, de achar que a gente tem que abraçar tudo e ficar convencendo e falando e falando. E olha a orientação que Jesus deu, né, para os discípulos. Porque a gente também precisa cuidar da gente, né? Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Cada um de nós, a gente sabe o nosso limite emocional. Então, a gente se doa, se dá, se entrega, a gente se envolve com as situações, né? Dando um conselho, falando, mas até certo ponto. Se a gente observa que a pessoa não quer nada com nada, a gente se blinda, a gente vai para outra situação, passa para outra pessoa que queira ouvir, né? As palavras, que queira ouvir sobre Jesus, ou enfim, né? Então, fique com essa reflexão. Se você gostou, dá o teu like, interage aqui com o vídeo, passa para mais pessoas também. Abraço e até a próxima reflexão.